Atenção, odiadores da base. Vocês não são bem-vindos nesse vídeo. E vai tomar no meio do seu... Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Tô brincando, tá? Não ficou ofendido não. Aqui, ó. Coração com as mãos pra vocês, tá certo? Eu sou o Edu. Isso aqui é um canal do Santos Futebol Clube, vem pro Peixão. Eu e o Pedro fazemos isso aqui com muito carinho e dedicação para vocês, com conteúdos diários sobre o nosso Peixão, tá certo? E este vídeo, caso você esteja aqui pela primeira vez, eu já tenho prometido ele há umas 5 rodadas antes de acabar o campeonato. O que eu faria, né? E aqui a gente tem que entender, se eu tivesse condições financeiras, técnicas e poder de escolha, o que eu faria para o Santos na temporada que vem, né? Condições financeiras é rescindir contrato, colocar no mercado, vender jogador, antes de entrar em contratações, analisar o elenco e, como eu disse, sustentado na base. Por quê? Porque eu acho que a base, tá? Não é hipervalorização, é valorização. A base é o caminho para o sucesso do clube. Na formação de jogadores, na isenção de pagamentos de comissionamento para certos empresários, né? Você deixa de pagar grandes montantes de dinheiro e você começa a receber mais dinheiro, porque você está formando atletas para posteriores vendas. É esse o mote que eu uso para analisar o clube que a gente torce, tá? Óbvio que nem todo jogador da base vai ser um craque, vai ser um super venda, mas você vai vender o grande jogador por muito dinheiro e os jogadores intermediários por bons valores também. É melhor você ganhar 5, 6, 10 milhões de euros numa venda para o futebol europeu ou um outro mercado asiático, ou do Oriente Médio, ou da MLS, do que você perder o atleta de graça ou não conseguir fazer uma venda interessante. Eu vou dar um exemplo do Ivonei. O Ivonei foi um destaque do Sub-20, foi campeão estadual pelo Sub-20, artilheiro da temporada, saiu do Santos de graça. Isso não pode acontecer. Então é por isso que eu falo que tem que ter uma valorização da base e colocar a base como protagonista do clube. Não só jogadores da base aparecendo no time profissional, mas muitos deles ali, tá certo? E aí que mora justamente a intenção desse vídeo. Eu tô com o elenco do Santos aqui anotado, todos os jogadores que ou fizeram parte do elenco nessa temporada e ainda encerraram a temporada com o elenco, ou o único emprestado que eu acho que passaria por análise se seria utilizado ou não, que é o Miguel, tá? Patrick não entra aqui, Luiz Felipe, Messias, esses jogadores que não entrariam, não voltariam ao Santos de maneira alguma para fazer parte do time, eu nem vou colocar nessa análise, tá? Porque a resposta você já sabe, para mim é tchau. Então, se eu tivesse condições de escolher nome a nome, o que eu faria com certos jogadores, se eu liberaria, se eu negociaria, se eu ficaria com eles para montar o time para 2026. Óbvio, aqui não vai entrar contratação, tipo, o Gabigol aqui. Não, porque esse é um vídeo que eu vou fazer em outro momento, que é o tal do scout, né? Que é a análise de jogadores, perfil de atleta, que eu vou trazer mais para frente para a gente ir falando sobre os jogadores, tá certo? Então, é isso, tá? No mais, deixa o seu like, é muito importante, se inscreve no canal. Eu fiz essa introdução um pouco mais longa porque demanda explicação, porque tem gente que não entende. Então, eu tô explicando bem devagarzinho para ficar muito claro. Fechado? Óbvio, tá? Vamos lá, vamos começar aqui com os nossos goleiros. Bom, o Santos hoje tem 3 goleiros no time profissional, tá? O João Paulo, ele tem empréstimo com o Bahia até o meio da temporada que vem, então eu não coloquei ele aqui, mas os goleiros do Santos nesse momento no futebol profissional são o Gabriel Brazão, de 25 anos, o Diógenes, de 24, e o João Fernandes, de 21, tá certo? E aí temos os 2 prospectos da base, o Rodrigo Falcão, que foi muito bem no Campeonato Paulista Sub-20, campeão, pegando pênalti, etc., de 20 anos, e o fenômeno da base, o João Pedro, goleiro do Sub-17, jogou uma baita Copa do Mundo do Sub-17, também pegou pênalti em disputa de pênaltis, de 17 anos de idade. Esses são os jogadores que o Santos tem. Eu botei os 2 aqui, botei quem tem possibilidade de subir, tá, no meu modo de analisar, e quem já está no profissional, fechado? Aí, olhando para os goleiros, o que eu faria? Bom, a gente não, na teoria, tá, não venderia o Brazão, porque é um goleiro consolidado como titular. Eu só venderia o Brazão se viesse uma super oferta por ele. O que eu considero uma super oferta? Pelo menos 18 a 20 milhões de euros por um goleiro do futebol brasileiro, que é o valor que o Bento foi vendido do Atlético Paranaense para o Al Nassr da Arábia Saudita.
esse valor é o valor de goleiro mais caro da história do futebol brasileiro numa venda. Então é uma idade boa, de 25 anos, é uma carreira muito boa pela frente. O Brazão, pela primeira vez na carreira, teve consistência num clube, jogou, fez um grande campeonato brasileiro pelo Santos e, para mim, o melhor jogador do Santos na temporada. Então, se tiver uma oferta muito alta, aí eu considero a venda do Brazão e depois ou analisar se algum desses pode ser titular. Eu iria de Diógenes, pelo menos no campeonato estadual, tá certo? Ou se vai fazer a buscar algum outro goleiro, tá? Mas o Santos tem pelo menos o João Pedro aqui, ele vai ser um espetáculo no gol, a tendência é que seja essa, e o Falcão também era muito bom, ele teve uns problemas e voltou a jogar muito bem em 2025. Então, eu analisaria muito bem antes de dar um próximo passo, tá? O Santos forma muito bons goleiros, cara. O Diógenes era bom na base também, apesar de algumas contestações. Oh, meu Deus. Apesar de algumas contestações com relação ao Diógenes, ele sempre foi um bom goleiro, tá? Beleza, aí vamos para o lateral de... enfim, o João Fernandes eu emprestaria aqui, tá? Desses goleiros. Mantendo o Brazão, eu emprestaria o João Fernandes para ter rodagem fora, ele tem 21 anos, ele não pode mais voltar à base, ou negociaria, né? Porque o goleiro precisa seguir a vida dele, ficar ali como terceiro goleiro sem jogar é complicado. Então eu pensaria muito nesse passo para que já subisse o Rodrigo Falcão para ser o imediato, ou o reserva do Diógenes, podendo assumir a titularidade, brigar por posição, ou o terceiro goleiro, em caso do Brazão permanecer. Fechado? Aqui não tem muitas mudanças, tá? Lateral direito. O Santos tem nesse momento o Igor Vinícius, de 28 anos, o Mike, de 33, um dos maiores salários do elenco do Santos, o JP Sherman, de 19, e o Gabriel Simples, vindo da base, né? Vai bater a idade, ele não vai jogar nem a copinha, ele já tem que virar profissional. O Gabriel Simples tem 20 anos de idade, vai fazer 21, se eu não me engano, em janeiro, tá? Bônus pro Gabriel Simples, além de lateral direito, ele também é zagueiro, o que é um negócio interessante, tá? Então vamos lá, o Igor Vinícius, para mim, mantido, calou minha boca, eu não esperava que ele fosse bem, ele foi bem, fez uma baita final de Campeonato Brasileiro aí, jogou muito bem os jogos finais, teve lá o jogo contra o Flamengo que ele foi muito mal, entregou um gol, mas depois ele tem uma ascensão ali no time na reta final, então um jogador que se provou bom e útil ao Santos, então eu manteria. O Mike, eu daria um jeito de negociar ou dispensar, tendo poder, simplesmente tirar o Mike do time. Se eu tivesse o poder da varinha do Harry Topper, eu tiraria o Mike do Santos, tá? Muito caro, não tem necessidade, um jogador tão caro que não tem contribuição técnica nenhuma no time, nada. O Mike fez um bom primeiro jogo contra o Juventude no primeiro turno. De resto, todos os jogos do Mike foram muito ruins, com o grande finale de Cocô, o jogo contra o Internacional no Beira-Rio. Péssimo, tá? O JP Sherman, obviamente, mantido, e subiria o Gabriel Simples naturalmente, tá? Você teria 3 jogadores formados no Santos, coincidentemente, né? O Igor Vinícius é formado no Santos, e o JP Sherman sendo reserva imediato, e o Gabriel Simples já pronto para assumir a posição, caso tenha a venda do JP Sherman, que é uma possibilidade, tá? Mas se eu pudesse, eu escolheria esses 3. Na lateral esquerda, eu não mudaria muita coisa, né? Eu coloquei aqui o Souza e o Escobar, Souza 19 anos, Escobar 28, o Lira de 18 anos e o Rafael Gonzaga de 17. O Lira, ele vai ter que ir profissional de qualquer jeito, porque ele já tá sobrando demais na base, apesar de ter 18 anos completados agora em outubro de 25. Exato, o Lira teve 17 anos até outubro, então ele é um jogador muito jovem. O Souza, existe a possibilidade de vender. Eu só venderia na mesma situação que eu falei do Brazão. Se tiver uma oferta muito acima, uma oferta que vai resolver problemas ali. Então você não vende se for, 8 milhões de euros, 12, não. Tem que ser uma oferta acima do padrão, porque é um jogador de prospecto muito interessante e também de seleção de base. Você não se livra de jogador assim. Você forma, você utiliza e você colhe os frutos tecnicamente e com uma boa venda. Então, é a mesma visão que eu tenho para o Souza, caso venha uma oferta. O Escobar eu acho um jogador útil, tá? Não sou muito fã dele, eu acho que tecnicamente é um jogador que tem várias deficiências, mas é um jogador de espírito aguerrido, eu gosto da entrega que ele tem e tem jogos que ele pode encaixar ou não, tá? O Lira, para mim, é um cara que tem condições de ser titular, brigar pela titularidade com o Souza, tá certo? Eu gosto muito do Vinícius Lira, acho um jogador muito pronto, inclusive na fase ofensiva, é um jogador que tem um passe melhor que o Souza, na minha opinião. E é um jogador muito bom, muito alto, também muito bom na bola parada, tá? O Lira é bom na cobrança de falta, no escanteio, ele tem essa característica também interessante. Ele vai lembrar, talvez, para quem é um pouco mais velho, não comparando, né? Não equiparando, só comparando para dar perspectiva, o Kleber. O Kleber é aquele cara que para a bola e cruza, o Lira tem essa característica também, é um cara muito bom no cruzamento, tá bom? Então o Lira
já subiria, e o Rafael Gonzaga faria essa transição entre base e profissional. O Gonzaga tem 17 anos, mas também tem um futuro gigante pela frente, também de seleção brasileira sub-20, sub-17 e sub-20, assim como o Lira, jogador de seleção brasileira. Então, ter paciência para o desenvolvimento. Você subiu o Lira, você tem o Gonzaga para fazer a transição também entre profissional e base. Treina com o profissional, joga na base, como tem feito nos últimos anos o Santos, tá? Mas não venderia ninguém a não ser com uma oferta acima da média. Fechado? Laterais esquerdos. A zaga começa já a ter umas mudanças, né? O Santos tem, nesse momento, Adonis Frias, de 27 anos, Alexis Duarte, de 25, Luan Pérez, de 31, Zé Ivaldo, de 28, Luizão, de 22, João Basso, de 28. O que eu faria, tá? Além disso, tem os dois da base que tem 18 anos, mas os dois estão prontos para subir, tá? O João Alencar, de 18 anos, e o João Ananias, também de 18 anos. O bom do João Ananias, ele também é lateral esquerdo. E fez uma baita reta final de campeonato estadual. Fez gol, inclusive, né? Fez gols na semifinal e na final. Joga muita bola, tanto de lateral quanto de zagueiro pelo lado esquerdo. E aqui, o que eu faria? O Basso, o que der para fazer para tirar do time, faria. Nem acho o Basso essa nulidade toda. Só acho que já venceu o tempo dele no Santos. Não tem que ficar prolongando. O jogador que o Vojvoda nem coloca em campo, nem jogou com o Vojvoda, não acho que tenha por necessidade de permanência, tá? O Luizão, empréstimo, tá? É jovem, foi comprado no Novo Horizontino, talvez um empréstimo ao próprio Novo Horizontino para abater um pouco dos valores da contratação, com o Santos pagando parte dos salários e abatendo desses valores enquanto ele joga a Série B, né? Até para ter um pouco mais de constância de atuações. O Luizão eu acho que pode ter até um futuro interessante, mas emprestaria. O Luan Pérez, cara, o Luan Pérez eu acho ele um jogador técnico, acho que ele tem condições, porém eu acho que você pode usufruir de outros jogadores. O Zé Ivaldo terminou a temporada muito bem, melhor que o Luan Pérez, por exemplo. Até acho que tecnicamente o Luan Pérez é um jogador melhor, só que a temporada do Luan Pérez não é boa, o 24 dele não foi bom, ele demorou para se firmar em 24, 25 também não foi bem. Eu consideraria muito uma venda. Se tiver a oportunidade, até porque é um salário muito alto, eu consideraria muito uma venda. O Duarte, o da Adonis Frias eu manteria, tá? O Duarte, eu não sei. É um jogador que joga na seleção paraguaia, é titular muitas vezes, vai para a Copa do Mundo, era titular no time dele na Rússia. Eu acho que dá para você ter um pouquinho mais de paciência para analisar se vale a pena dispensá-lo, negociá-lo, etc., alguma coisa, né? Foram 4 milhões de dólares, eu acho que pelo menos no primeiro semestre, até a parada da Copa do Mundo, eu manteria para ver se ele rende ou não, tá certo? Zé Ivaldo acabou calando minha boca, né? Eu era a favor da saída dele, nesse momento eu sou a favor da permanência. É muito do que ele fez nos últimos jogos, mas é um jogador que tem todos os parafusos a menos. Então, nesse momento eu manteria, é complicado, tá? João Alencar e o João Ananias eu já subiria para o profissional. Justamente, né? Um dos dois sempre no profissional e o outro fazendo a transição da base. Nesse momento eu subiria o João Ananias para jogar justamente como zagueiro pelo lado esquerdo e na necessidade também como lateral esquerdo. O Santos está muito bem servido pelo lado esquerdo, tá? Com o João Ananias. O Alencar também é muito bom, mas eu subiria os dois, tá certo? E aí vamos para os volantes. Nesse momento o Santos tem o Willian Arão, de 33 anos, João Schmidt, de 32, Tomás Rincon, de 37, Zé Rafael, de 32, Rian, de 21, Gabriel Bontempo, que é volante meia e meia pelo lado direito, de 20, aí da base o Gustavo Henrique, de 20, o Nicola Profeta, de 19 e o Kenai também de 19, tá? Desses todos, o Tomás Rincon eu tentaria negociar ou rescindir de alguma maneira para aliviar a folha também, que também tem um salário muito alto. O Santos fez essa pataquada aí, né? Mas o Rincon já não tem mais condições, né? O Willian Arão encerrou a temporada muito bem, outro que calou minha boca, eu era contra a chegada dele, e fez uma reta final de Campeonato Brasileiro espetacular, inclusive muito cotado para ser a principal contratação do Santos na temporada, cara. Olha, né, a gente teve o Neymar chegando na temporada, mas o Willian Arão acabou acertando muito o time ali, afundado no meio da zaga, fazendo um terceiro zagueiro e o primeiro volante, ajudando muito no setor defensivo e indo bem na construção de jogo também. Gostei bastante. O Zé Rafael, eu não sei, eu acho tecnicamente um jogador muito bom. Eu acho que o Santos precisa de um meio-campista de mais presença de meio de campo, né? Tem falado, o Mussetti falou muito que o Santos
tem olhado por perfil do jogador tipo Hércules, que está no Fluminense, ex-Fortaleza, trabalhou com o próprio Vojvoda, que é aquele meio campista mais impositivo, que ataca e defende, é o tal box-to-box, né? Eu vou falar de jogadores parecidos nesse esquema do Hércules. O Hércules, o Ramires, o Mineiro, são jogadores desse tipo de volante. Eles defendem e atacam muito bem. O Paulinho, jogador também de muita imposição física, né? O Elias, são jogadores nessas características. O Renatinho, que era do Santos, também um volante muito que marca e ataca, né? O Renatinho mais jovem, né? O Renatinho segundo volante. Depois o Renatinho mais velho ficou complicado. O Thiago Maia, também são jogadores que têm marcação e têm construção também. Eu acho que o Thiago Maia um pouco menos, mas esse perfil, né, que o Santos está de olho, eu consideraria, tá? O Rian tem esse perfil. Eu não sei porque ele não foi utilizado, porque é um jogador muito impositivo defensivamente e ofensivamente, ainda mais, tá? Mas, enfim, o Rincon desses aqui é o único que eu negociaria, de alguma maneira. Rescindiria, negociaria, os outros eu manteria, tá? E daria muito mais espaço para o Rian e para o Gabriel Bontempo. Mas a tendência é que o Rian vá embora do Santos, seja negociado. Eu não sei como é que vai ser a relação Gabriel Bontempo e Vojvoda. O Vojvoda já falou que ele não tem muita intensidade, então é complicado. E da base, eu subiria o Gustavo Henrique, porque eu vou ter que subir, eu acho um jogador bom também, joga tanto de primeiro quanto de segundo volante. E o Profeta e o Kenai eu pensaria nessa transição. Eles têm 19 anos ainda, né? O Profeta, inclusive, é da seleção da Venezuela principal, já é convocado para principal, tá certo? Então, tudo bem, é a Venezuela, mas é um jogador interessante. O Kenai roubou a posição dele no estadual, também é um jogador interessante. Também é um meio-campista que faz tanto 5 quanto 8. Então, são jogadores que podem fazer essa transição da base profissional com tranquilidade, sem desespero, fazendo essa transição. No meio, tá? E também que eu tô falando de contratação, tô falando só de permanências e saídas. Meias, Neymar, de 33 anos, Vitor Hugo, de 21, que também é volante, mas meia, né? O Laser, de 25, Barreal, também de 25, Miguel, de 21, que tá emprestado ao América, e é o único que eu coloquei na lista aqui que vai passar por análise. O Bernardo, da base, de 20, e o PP Firmino, também da base, de 18 anos, tá? Bom, o Neymar para mim continua, obviamente, tá? O Vitor Hugo eu devolveria ao Flamengo, não sei se tem essa possibilidade, mas se eu tivesse a caneta e a possibilidade eu devolveria ao Flamengo. Eu acho que o Vitor Hugo chegou e atrapalhou o Gabriel Bontempo. Assim, o Gabriel Bontempo é muito melhor que o Vitor Hugo. Muito melhor, tem muito mais condições técnicas de jogo. Se o Vojvoda olha para o Gabriel Bontempo e não vê intensidade, ele vê no Vitor Hugo, com todo respeito ao Vojvoda, que eu acho um baita treinador, eu acho que ele tá fazendo uma análise muito ruim dos dois jogadores. Só se o Vitor Hugo é um leão no treino e o Gabriel Bontempo é uma lesma, que é a única coisa que explica um jogar e o outro não. Mas assim, em campo, o Vitor Hugo não põe nenhuma imposição física que a gente espera. Eu vejo a imposição física do Escobar, por exemplo. Tem as dificuldades técnicas dele, mas ele tem muita intensidade. O Vitor Hugo eu não vejo essa intensidade, não. Se ele corre, pelo menos para mim, que assisto os jogos, eu acho que ele corre muito errado. O Gabriel Bontempo, ele sempre tá no lugar certo, tá se movimentando bem, cria muitas jogadas, talvez na defesa ele deixa a desejar, porque ele não é volante, né? Ele é meia, mas ele foi alçado e utilizado muito como volante, como segundo volante ao longo da temporada no Santos, muito pelo Pedro Caixinha, que encontrou nele uma alternativa de jogo, tá? Enfim, o Rolaser eu manteria, porém eu pensaria muito se vier uma oferta, cara. E a oferta no Rolaser não vai ser de 11 milhões de euros, né? Então tem que pensar muito na posição. Eu acho o Rolaser muito talentoso. Eu acho que ele corre errado. Eu acho que é um jogador que se movimenta muito, mas se movimenta muito erradamente. Eu acho que ele precisa de um trabalho técnico mais específico para que ele possa brilhar realmente, porque eu acho que ele tem condições técnicas. Eu gosto dele, eu acho um bom jogador. Mas se tiver uma oferta muito boa, eu consideraria. O Barreal tá aí nessa briga se vai ficar ou não, né? Porque o Santos não tem dinheiro para contratar, mas eu, óbvio, manteria o Barreal, porque eu acho que ele encerrou o ano muito bem, fez um bom campeonato brasileiro, apesar de algumas oscilações, tá? Então, só desses aqui, só o Vitor Hugo eu tiraria do time mesmo. O Miguel eu venderia. Eu acho que tem duas coisas no Miguel aqui. Você pode vender em janeiro por um valor, e caso a Bolívia consiga classificação para a Copa do Mundo na repescagem, o valor do Miguel vai saltar, porque ele é o principal jogador da seleção boliviana. E aí você venderia o Miguel no meio da temporada, na parada para a Copa do Mundo, ou no retorno da Copa do Mundo, por mais dinheiro. Então eu acho que dá um caso a se pensar. O Miguel pode ser mantido em primeiro momento, já pensando numa venda póstuma, né? Uma venda posterior, póstuma depois de viver, né? Uma venda posterior. Eu acho que dá para fazer esse tipo de caminho, tá? Mas dá para vender em janeiro também. Eu acho que é uma venda a ser considerada. O Bernardo também colocaria no profissional porque ele precisa até pela idade. O PP Firmino, aos poucos, paulatinamente recebendo as suas chances, tá? E as grandes mudanças eu faria no ataque. O Santos hoje tem como atacantes, né? Neymar pode ser considerado atacante também, mas coloquei como meia, tá? Robinho Júnior, de 18 anos.
o Guilherme de 30, que já tá para sair, né? Cabadeiro de 24, Bilal Brahimi de 25, Tassiano de 30, Tiquinho de 34, Lautaro Dias de 27 e Andrei Quintino de 23. E óbvio tem os da base, Matheus Xavier, que jogou no profissional, mas ficou na base basicamente 18 anos, o Enzo Boer de 20 anos, o Pradella de 17, o Pradella é do sub-17, ele é muito bom, cara. Muito bom. Esse é o 9 pra gente ficar de olho, tá? Tanto o João Pedro, goleiro, quanto o Pradella, olho nele. Esse moleque é diferente, tá bom? O Nadson também, é que o Nadson tem 16 ainda, vai fazer 17 em janeiro. É pra observar, provavelmente eles vão estar na copinha, tá? Olho no Pradella, se ele jogar a copinha, olho nele, tá? 17 anos. Rafael Freitas de 20, Rodrigo César de 19 e o Felipe Laurindo de 20 também, tá certo? Vamos lá. Quem que eu tiraria desses ataques? Eu manteria o Robinho Júnior, 18 anos. Aqui eu faria a revolução no time do Santos, tá? Guilherme, para mim, sairia. Eu acho que chegou o momento dele sair. Já fiz um vídeo sobre ele aqui. Eu acho que é um caminho interessante para ele pro Santos, né? Tá saindo aí pro Houston Dynamo por volta de 2 milhões e 200 mil dólares, tá certo? O Cabalheiro, para mim, não teria nem sido contratado, tá? Para mim, é um Guilherme piorado que joga do lado direito. Contratou outro cara assim. Eu acho que é um jogador muito voluntarioso. Não sei se talvez para profundidade de elenco possa ser utilizado, mas eu não gosto. É a minha escolha aqui, é só como eu faria. Bilal Brahimi também não teria trazido. É um jogador que não tem uma carreira boa. Foi um desespero. O Santos contratou por contratar só para inflar elenco e trouxe o Bilal Brahimi. Também negociaria. Tassiano a mesma coisa, apesar dos 2 gols no final. Eu acho que o Tassiano em algum nível ele pode até ser útil, mas um jogador que pede para não jogar na Vila Belmiro tem um peso muito grande para mim. Eu negociaria. Tá? A não ser que tivesse uma conversa muito importante, ele falar, pô, eu vou fazer de tudo para jogar. Ser uma alternativa para 9, para 8. Eu não gostei da temporada do Tassiano, tá, gente? Apesar dele fazer 2 gols, ter feito 2 gols no Cruzeiro, eu acho que a temporada dele é muito ruim, eu tiraria, tá? Tiquinho a mesma coisa, não devia nem ter sido contratado, tanto ele quanto o Tassiano, no meu modo de ver, não teria trazido nenhum dos dois, o Tiquinho menos que o Tassiano ainda, tá? O Tiquinho não teria possibilidade na minha cabeça de ter trazido. E o Lautaro a mesma coisa, devolve pro Cruzeiro, e vida que segue. O Andrei também. O Andrei tá encerrando o contrato, inclusive, é só seguir a vida. Eu acho que ele tem que seguir a vida dele. Se ele tem talento ou não para ser profissional, é melhor ele fazer isso em outro clube, porque o Santos não deu espaço para ele. Ele foi atingindo uma idade avançada para um jovem, tem 23 anos, sem jogar profissionalmente praticamente. No Santos ele nunca jogou profissionalmente. Eu acho que queima mais o cara do que dá oportunidade para ele. Então, deixa ele seguir a vida dele. Eu acho que é o melhor para ambos os casos, tá? E aí, a molecada que vem da base. Matheus Xavier, para mim, ele tem condições completas de ser profissional pelo Santos. Ele tem. Ele é um jogador que chuta bem com as 2 pernas, joga nas 2 pontas, tem habilidade, tem visão de jogo, é um construtor, atua como meia. Então, é um jogador que te oferece muitas alternativas de jogo. Não sei porque ele não foi utilizado tanto no ano. Ele só foi utilizado algumas vezes pelo Kleber Xavier, depois ele ficou na base e foi muito bem na base de novo. Ele tá sobrando com 18 anos na base. Ele tem que ser profissional. Até acho que estar pronto, ele estava mais do que o Robinho Júnior. O Robinho Júnior, no profissional, ele tem uma cabeça muito boa, mas na base, não tinha de comparação entre os dois. O Matheus Xavier estava bem à frente. Só acho que o Matheus Xavier tem que ser uma opção viável e utilizada no profissional. Ele tem que ser. Ele é melhor que todos esses caras que o Santos está falando. Vai trazer o Moisés. O Matheus Xavier é mais jogador. Ele é mais jogador que o Cabalheiro, ele é mais jogador que o Bilal Brahimi, ele vai te dar essa qualidade de jogo. Talvez ele não seja um craque, tá? Mas é um jogador muito bom, consistente. É um jogador que te entrega qualidade de jogo. Então, testa, usa esse menino. Ele é bom de bola, tá? Ele é bom de bola e joga nas 2 pontas. Ele te dá essa alternativa ainda. O Enzo Boer, eu acho ele um jogador interessante, acho um jogador talentoso, habilidoso, marrento, mas eu acho interessante, jogador que provoca os outros e tal. Ele tem 20 anos, ele veio do São Paulo, chegou no Santos, foi bem, demorou para se firmar, mas quando se firmou foi bem. O bom do Enzo Boer é que ele joga também nas 2 pontas, ele é canhoto, tá? Baixinho, 1,70 m. Ele é meia e joga nas 2 pontas. Nesse momento ele tem jogado mais pelo lado esquerdo aí. Eu acho um jogador interessante, mas eu acho que ele tem que ser emprestado. Até para ter mais estabilidade na carreira, fazer um bom ano como profissional, talvez na Série B, emprestado a algum time e volta preparado para jogar pelo Santos. Eu tentaria essa alternativa. Eu acho que nesse momento o Matheus Xavier está mais preparado que o Enzo, por mais que o Enzo seja 2 anos mais velho, tá? O Pradella, mesma coisa, eu acho que é a transição entre profissional e base, porém, como ele é muito acima da média, muito fora da curva, eu olharia com carinho para a possibilidade dele ser utilizado no time profissional, como 9, tá? Não titular absoluto, mas
tendo oportunidades, coisa que o Santos não fez nos últimos anos, oportunizar esses moleques, coisa que o Santos não fez com o Luca Meireles, de dar minutagem para que esse menino possa realmente fazer diferença. Não é 2 minutos por jogo, falar que ele pisou em campo 5 jogos na Série A. É dar um tempo inteiro para ele, não entrar aos 40 do segundo tempo, mas entrar aos 15, várias partidas, e ser um ativo utilizado. Eu acho que é por isso, tá? Aqui, o Felipe Laurindo também, que joga na ponta esquerda. Ele teve 2 problemas de LCA, voltou bem, foi bem aí no Campeonato Paulista na reta final. Eu acho um jogador que eu emprestaria também para ter mais consistência, até porque como ele teve LCA e ele voltou e tal, foi bem na base, eu acho que jogar direto profissional talvez possa ser prejudicial para ele. Então, ir para um outro time, jogar com consistência por esse time, emprestado, no estadual e tal, para ver como é que ele se sai nesse clube, talvez possa ser um caminho interessante. Então eu optaria por essa posição. O Rafael Freitas e o Rodrigo César, os dois estão com LCA. O Rafael Freitas sofreu uma lesão de LCA em abril, então ele está em vias de voltar por volta de fevereiro, março. Então é um jogador que eu observaria com carinho. Ele estava muito bem antes de ter o LCA. Ele começou a ter algumas chances ali, né, nos amistosos do Santos pós-Mundial de Clubes e tal, e acabou tendo essa lesão triste, né? Antes do Mundial de Clubes, na verdade, né? Como você da seleção, jogou, inclusive, amistoso contra, se eu não me engano, lá no Espírito Santo, ele jogou, né? Ele jogou amistosos pelo time profissional. E acho que ele jogou contra o Coritiba, né? Acho que ele jogou amistoso contra o Coritiba. Enfim, é um jogador interessante, estava muito bem na base e teve esse LCA. O Rodrigo César, a mesma coisa. É um jogador que joga tanto de 9, quanto de ponta esquerda, quanto de meia. Ele estava jogando de meia, como camisa 10 no time da base. Ele sofreu uma lesão de LCA, inclusive aqui na minha cidade, em Santo André, e está afastado. Ele sofreu a lesão em outubro, no final de outubro, 18 de outubro, se não me engano, né? E só volta lá para agosto. Mas é um jogador muito interessante e eu torço para que ele volte bem, tá certo? Isso aqui é a análise do que o Santos tem, não do que o Santos pode ter, tá? Olhando para assim, você tem uma espinha dorsal interessante que você pode complementá-los com a base. Por exemplo, você tem 3 meias bons, né? O Neymar, o Barreal e o Roleiser. Você tem 3 meias bons e ainda tem o Gabriel Bontempo como utiliza. E aí você tem o Bernardo subindo e o Pepe Firmino. Você pode ter essa transição tranquila para o meia, né? A volância, você tem nomes interessantes. Você pode ter essa transição, né? Com o Gustavinho, com o Rian jogando mais. Eu acho que tinha que ser um jogador utilizado. Continuo batendo nessa tecla. Eu acho que quando o Rian, que vai acabar saindo, aparecer em outro time, a gente fala, caramba, esse cara estava aqui, a gente não utilizou. Essa é a sensação que eu tenho. Posso estar errado, mas é a sensação que eu tenho, né? E no ataque eu mudaria muita coisa. Eu acho que o grande problema do Santos, além das inconsistências defensivas, com várias trocas de dupla de zaga ao longo da temporada, nenhum conseguiu se estabelecer, só no final aí que a gente conseguiu com o Adonis Frias e o Zé Ivaldo como dupla de zaga, acabou funcionando minimamente bem, né? Encaixou os dois, tudo bem que os adversários já com vida resolvida no campeonato, mas os dois acabaram encaixando bem. Mas o ataque eu mudaria radicalmente a grande maioria dos nomes. E aí você pensa, você sobe, você tem o Robinho Júnior, mantém, não vende. Mantém o Matheus Xavier, né? Sobe o Matheus Xavier. Pensa no Pradella, aí você vai buscar uma alternativa no mercado. E aí, quando eu busco alternativa no mercado, não é um cara para compor elenco. Eu acho que quando você vai contratar, você tem que pensar, esse aqui vai dar compor elenco. Não, você tem que contratar alguém que possa ser titular absoluto, por exemplo. Vou dar um exemplo de um nome. Então, surgiu a oportunidade do Everton Cebolinha jogar no Santos. Aí eu acho que vale a pena. Pô, beleza, esse cara vem para ser titular, a gente vai ter o Matheus Xavier como alternativa. Entendeu? Essa é a minha visão de contratação. Você não sai contratando, vamos contratar o Bilal, o Brahim e o Cabadeiro para compor elenco. Você não vai preencher com qualidade, você vai inflar o elenco, vai inflar a folha salarial e jogador bagre, ele entra em campo. Ele vai te atrapalhar. Entende? Esse é o meu ponto, tá? Não sei se você concorda, é só minha maneira de enxergar as coisas. Eu espero que você deixe sua opinião nos comentários. Se você faria algo diferente, não tem problema, né? Eu seguraria o Luan Pérez, eu não teria vendido o Guilherme, sabe? Não tem problema, é só uma análise, cada um tem um jeito de analisar e tá tudo certo, tá bom? Diz aí nos comentários que eu quero saber. No mais, a gente vai se falando nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo para todos, até a próxima. Valeu!